Olá, no programa O Produtor Quer Saber de hoje nós vamos falar sobre logística, fazer um diagnóstico de hoje no Brasil e buscar algumas soluções. E quem vai ajudar nesta missão é o consultor de logística Frederico Bussinger, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Primeiro podemos traçar um diagnóstico. Qual é o Brasil de hoje quando se fala em logística? O Brasil, ele é um país muito desigual em diversos aspectos. E eu diria que até em logística ele é desigual. Porque ao mesmo tempo que o produtor rural encontra enormes dificuldades para transportar o seu produto, exportar principalmente, e bem particularmente as novas fronteiras agrícolas, nós temos ilhas de excelência logística. Nós temos algumas soluções e alguns subsistemas que são benchmark internacional, inclusive na área do agronegócio. Por exemplo, a cadeia do suco de laranja, por exemplo, é um exemplo bem sucedido de logística, mas essa não é a nossa realidade nacional. E é por isso que o Brasil, nos diversos índices que as formas de se medir, de se avaliar a logística internacionalmente comparáveis, o Brasil não está bem na foto. E até em alguns casos ele tem caído ainda, piorado a sua situação. Está bem aquém da posição que o Brasil gostaria de estar e que a sua dimensão, o tamanho da sua economia e a participação no comércio exterior mereceriam. Então, não é uma boa fotografia. A boa notícia é que, mesmo com essa logística com enormes deficiências, o Brasil segue no agronegócio exportando bem, o que mostra um enorme vigor do setor e eu diria até uma margem de que melhorando a logística, a competitividade vai ainda melhorar e o produtor rural certamente poderá ter mais ganhos, ficar com mais parte das vendas e das exportações em particular. Com o avanço do agronegócio, o que ficou para trás nessa questão da logística que deveria ter acompanhado e nós poderíamos ter reduzido esse custo do Brasil? Veja, a história brasileira, nós estamos nos fixando muito nas chamadas novas fronteiras, agora no centro-oeste, em alguns lugares do norte do país. Mas é bom lembrar que a implantação das ferrovias no Brasil, no século XIX, ainda no período imperial, ela seguiu muito o caminho do agronegócio da época. O agronegócio da época estava muito próximo ao litoral e certamente foi o agronegócio da época que sustentou e implantou e até direcionou a implantação da malha ferroviária do século XIX. Também a navegação. Então, o transporte hidroviário existente na época, o final do século XIX, início do século XX, foi muito demarcado pelo agronegócio. E até ao contrário também. A implantação dessas infraestruturas ajudou a impulsionar o agronegócio da época. Por exemplo, o nosso grande produto, o café, mas também a cana e o açúcar, eles foram sustentáculos da economia e a ferrovia São Paulo, Paraná, no sudeste brasileiro, ela foi muito demarcada, impulsionada, então há uma relação umbilical entre o agronegócio e a implantação da infraestrutura de transporte. Agora, a geografia do agronegócio brasileiro, ela mudou muito, E com essas fronteiras, essas consolidações todas, o investimento não acompanhou essas mudanças estratégicas do agronegócio? Exatamente, ou seja, o Brasil foi ocupando nas últimas décadas o centro-oeste e a infraestrutura de transporte efetivamente não acompanhou. Nós temos alguns casos especiais, no caso da ferrovia, a Ferronorte, o projeto lá dos anos 80, a ferrovia Norte-Sul, avançada, mas ainda não explorada tal qual concebida no seu projeto original. Então, algumas coisas aconteceram, algumas estradas foram implantadas no Centro-Oeste, também incompletas, como é o caso da tão falado BR-163. Então, eu diria que neste ciclo do agronegócio, a infraestrutura de transporte não acompanhou, como aconteceu no século XIX e início do século XX. E qual é o retrato desse Brasil, desse custo brasileiro? Quer dizer, quanto o Brasil deixou já de ganhar
ou ainda deixa de ganhar por causa desse custo, essa competitividade? Como é que está isso? As estatísticas têm mostrado, inclusive a CNA divulga isso com certa frequência, ProSoja, Biol, enfim, as várias entidades do setor sempre fazem esse cotejamento entre o nosso custo logístico do Brasil vis-à-vis dos nossos competidores. O mais próximo aqui é a Argentina, mas Estados Unidos, Canadá, enfim, dos diversos países. E a nossa logística é muito mais cara. E aí tem aquele surrado bordão que é até a porteira. O Brasil é muito competitivo e é muito importante que assim o seja, porque o agronegócio está sustentando a economia brasileira nesse ciclo, mas da porteira até o porto, aí enfrenta-se enormes dificuldades. A notícia que, de certa forma, é um alento, apesar de não ser nova, é de que alguns novos eixos estão sendo pensados principalmente na chamada saída norte. E agora, com o novo programa de parcerias, há uma esperança de que dessa vez vai. Porque os projetos, os planos, eles existem. Os planos existem, os projetos, alguns estão desenvolvidos e se espera que agora decole. Uma enorme dificuldade nesses novos projetos, e aí voltando a uma pergunta anterior sua, é de que na concepção do século XIX das ferrovias, e isso tem um decreto de D. Pedro II de 1852, veja bem, onde ele permitia aquilo que hoje se chama de receitas acessórias, eles fossem incorporados na estruturação econômico-financeira do projeto. E isso, de certa forma, mudou também. E hoje muitas das concessões, elas são concebidas também com o objetivo de se ter a chamada receitas, o ônus da concessão, que são utilizadas dentro das contas públicas do Tesouro Nacional, mas não são aplicados exatamente na estruturação do projeto. E a experiência internacional, nesses últimos tempos, tem mostrado que sem essas receitas, que são chamadas acessórias, e eu acho que não são acessórias, cada vez são mais obrigatórias, é muito difícil se tirar um projeto novo, chamado projeto Greenfield, do papel. As experiências internacionais mostram que há sistemas ferroviários, por exemplo, que têm 30%, 40% e próximo de 50% das suas receitas não vêm das receitas de transporte propriamente dito. Então são receitas imobiliárias e de outros negócios que vêm com a implantação do projeto da infraestrutura. Porque a ferrovia, ela é sim uma infraestrutura e um sistema de transporte, mas antes de tudo, ela é um eixo do desenvolvimento. Ou seja, a quantidade... Atrai investimentos. Ela atrai investimentos e ela direciona o investimento. Se você olhar onde estão implantadas as cidades brasileiras, você vai ver que quase que atrás dela existe uma ferrovia. Elas foram sendo implantadas no eixo das ferrovias. Tanto é que criou-se uma contradição. As cidades cresceram e, de certa forma, engolfaram as ferrovias. E hoje existe um conflito entre as cidades e as ferrovias, mas isso mostra que a ferrovia tem esse papel indutor do desenvolvimento. E isso, de certa forma, nós perdemos na chamada modelagem. E eu creio que, para que nós consigamos tirar os projetos do papel, tirar das gavetas, nós vamos ter que repensar essa modelagem de forma que o projeto ferroviário ele possa se apropriar dessas receitas chamadas de acessórias, desde a implantação nos custos de investimento e depois nos custos operacionais, no CAPEX e no OPEX, que é o termo técnico utilizado. Frederico Bussinger, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos logo depois para continuar o segundo bloco do Produtor Quer Saber, falando sobre logística brasileira.